Deus seja louvado. Então nós estamos aqui, nós vamos continuar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9 a 13. É onde tem a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos para a parte 40 de nossa série de mensagens, Rei dos Reis, Posições do Evangelho de Mateus. Parte 40. Tem muita gente que acompanha pela internet, não necessariamente ao vivo, mas se a gente for ver as mensagens mais antigas, especialmente dessa série, a gente vê que tem centenas de pessoas acompanhando. E semana passada nós tivemos 4 pessoas aqui na nossa igreja que vieram lá de Santa Catarina só para ver vocês. Brincadeira, não foi só para ver vocês, não. Eles vieram para visitar os familiares deles aí e aproveitaram e visitaram a nossa igreja. Eles acompanham o canal da nossa igreja há 2 anos. Há 2 anos acompanhando o canal da nossa igreja. Eles devem estar nos assistindo hoje. Estão assistindo? Então, eu só queria começar mandando meu abraço e a paz de Cristo para eles. Fiquei muito feliz de ver essa repercussão de nossa igrejinha. Então, nós vamos começar agora na parte 40. Pai Nosso, a quinta petição, aprendendo a perdoar. Então, hoje é a terceira semana que a gente está falando sobre a quinta petição. Terceira semana e a última. A não ser que Deus me mude de ideia. Nós vamos orar junto, Pai Nosso. Nós vamos orar junto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, meus irmãos, nunca se esqueçam do seguinte: tudo que é inspirado por Deus é superior ao que não é inspirado. É uma regra simples, mas muitos não entendem. Por exemplo, aonde que a gente encontra os melhores conselhos? Aonde que a gente encontra os conselhos mais inteligentes e sábios? Obviamente, no livro de Provérbios de Salomão. Por que no livro de Provérbios de Salomão? Porque ali são conselhos inspirados por Deus. E tudo que é inspirado por Deus é superior a se eu abrir meu boca para falar. Então, se é inspirado por Deus, é perfeito, é absoluto, é inquestionável. Aonde que eu encontro a lei perfeita? Nos livros de Moisés. Aonde que eu encontro os cânticos perfeitos? No livro dos Salmos. Aonde que eu encontro o único evangelho verdadeiro? Leia Mateus, leia João. E aonde que eu encontro a oração perfeita? A oração perfeita é aquelas que o próprio Deus nos ensinou a fazer. Por isso que a oração do Pai Nosso é superior a toda e qualquer oração que possa existir. Porque é uma oração ensinada pelo próprio Cristo. Tudo que é dado diretamente por Deus é absoluto, é inquestionável. Agora, as minhas orações você tem que ver se está de acordo com a palavra de Deus. As minhas orações, a oração de qualquer pessoa, elas são boas desde que concordem com a palavra de Deus. A oração que Cristo ensina, que os evangelhos ensinam, que os apóstolos ensinam, essas são inspiradas por Deus e por isso perfeito. É assim que a gente deve encarar o Pai Nosso. É por isso que é a oração modelo. Nós também chamamos de oração modelo, porque nos ensina como se deve orar. E aqui nós vamos focar hoje, mais uma vez, pela terceira vez, no verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então nós já falamos sobre pedir perdão a Deus, nós já falamos sobre como perdoar alguém. Na semana passada a gente falou sobre como perdoar alguém
que pecou contra nós. E hoje nós vamos focar em como pedir perdão. Como pedir perdão. Então nós já falamos sobre como perdoar. Então qual é a diferença? Você perdoa quem pecou contra você. E você pede perdão para quem você pecou contra. Você pecou contra aquela pessoa, você vai pedir perdão. Então, é o outro lado da moeda do perdão entre seres humanos. Então, é o seguinte: como pedir perdão? Esse é um assunto muito importante porque o perdão, ele é central no Evangelho de Cristo. O perdão é o que nos faz cristãos. Se nós não fôssemos perdoados por Deus, nós não seríamos cristãos. Mas nós temos que lembrar que não é suficiente ser perdoado por Deus. Pode causar estranheza. Não é suficiente ser perdoado por Deus, porque nós pecamos contra Deus e nós também pecamos contra o próximo. Então, quando nós buscamos perdão de Deus, se há alguém contra quem nós pecamos, nós devemos buscar perdão também de nosso próximo. Para começar a explorar essa ideia, eu quero que a gente abra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, que é a história de um publicano chamado Zaqueu. Para quem não lembra, o apóstolo Mateus, antes de ser apóstolo, ele era um publicano. O que é um publicano? Estou me sentindo emocionado que agora eu vou poder bater nesse púlpito, né? Brincadeira. Lucas 19. Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. Tem até aguinha aqui embaixo. Perdoa-me quem eu escandalizei no dia que eu quebrei o púlpito aqui, lembra? Teve um dia que eu quebrei. Mas não foi batendo não, estava meio bambo já. Mas vamos lá, Lucas 19, todos abriram? Então aí tem a história de Zaqueu. O que é um publicano? Um publicano era um cobrador de impostos, tá? Publicano era um cobrador de impostos. E qual o problema dos publicanos? Bom, em tese, não é um problema ser um cobrador de imposto, porque o governo tem o direito de cobrar imposto. O governo, Romanos capítulo 3, tem direito de cobrar imposto. O problema não é simplesmente cobrar imposto, mas é porque os impostos com frequência se tornam abusivos, aí é outra história, e muitas vezes, além de ser abusivos, os cobradores de impostos, muitas vezes também abusavam do poder deles para extorquir o povo. Então, os cobradores de impostos costumavam ser muito corruptos, muitas vezes eram muito corruptos, porque extorquia, cobrava mais, tinha caixa 2, como chama hoje, né? Então, Mateus, autor do primeiro evangelho, antes de se tornar apóstolo, antes de se converter, ele era publicano, e Zaqueu também. E nós vamos ver como que a história de Zaqueu tem muito a nos ensinar sobre perdão. Vamos ler agora. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Então essa frase aí do verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós encontramos algumas vezes no Evangelho de Lucas. Mas o ponto aqui, havia um homem chamado Zaqueu, ele era publicano, ele era rico. Mas como nós vimos aqui, ele não era rico de maneira lícita. Não era como Abraão, não era como Jó, pessoas ricas de maneira lícita. Nós vemos que ele era rico de maneira corrupta. E isso é o que causou tanto a estranheza quanto as críticas que Jesus recebeu aqui. Olha só no verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então não foi Zaqueu que convidou Jesus, mas foi Jesus que se convidou. Que autoconvite maravilhoso, né? Eu queria que Jesus chegasse para mim e falasse: vou dormir na sua casa. Que maravilha, né? Com certeza seria a melhor visita que eu já recebi. Só que o que causou estranheza aqui? É porque Zaqueu era um homem corrupto. E aí o pensamento automático dos críticos de Jesus, está vendo? Olha só o tipo de gente que ele anda. Olha o tipo de gente que ele está na casa. E aí nós temos que entender tanto por que Jesus faz isso, quanto de que maneira nós devemos praticar o mesmo que Jesus fez. É dito no texto que Zaqueu era baixinho, né? No verso 3, de pequena estatura. Então ele subiu numa árvore. Então, uma situação até engraçada, né? Subiu um sicômoro para o ver, porque havia de passar ali. Então, a pergunta é: por que Jesus foi na casa dele? Se nós respondermos isso de maneira errada, nós corremos o risco de ter práticas erradas em nossa vida. Antes da gente ler por que Jesus foi na casa dele, eu quero lembrar de algo que está no Salmo 1. Vamos voltar no Salmo 1. Tem um princípio que quando as pessoas leem essas passagens de Cristo, essas críticas que Jesus recebia, muitas pessoas não lembram desse princípio e às vezes não entendem a passagem correta. Vamos ler o Salmo 1, diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei de dia e de noite. Então aqui nós temos o princípio de que o homem justo, o homem que tem a lei do Senhor, na lei do Senhor o seu prazer, ele não deve se assentar na roda dos escarnecedores. E é muito importante entender que a crítica que foi feita a Jesus lá tem como base isso que é dito no Salmo 1 e vários outros salmos. Quer ver? Vejam o Salmo 5. Quer dizer, Salmo 6. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Então, tem vários salmos que nos ensina a não termos envolvimento próximo ou a não estarmos em situações de pecaminosidade. E esse é o teor da crítica que eles fizeram a Jesus. Eles estão dizendo: olha, esse Zaqueu, ele é corrupto, esse Zaqueu, ele é ladrão, esse Zaqueu, ele só anda com gente barra pesada. O que Jesus vai dormir na casa dele?
E às vezes a gente lê isso e não percebe que, de fato, tem um princípio muito importante aqui em jogo. Volta agora, pode voltar para Lucas 19. E a gente deve se perguntar: é lícito ou não é andarmos, nos assentarmos, nos misturarmos com esse tipo de gente? E eu quero mostrar para vocês que o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, é muito claro se vocês lerem os primeiros os primeiros capítulos de Provérbios, fala para evitar determinados tipos de companhia. Pessoas violentas, não andar com pessoas violentas. Tem um Provérbios que fala assim: não estejais entre os beberrões. Então, ambientes tipo, tem ambientes de bar, de bebedeira, que o cristão não deve estar. Tem várias passagens que falam de ambientes ou tipos de pessoas que nós não devemos estar, porque aquele tipo de ambiente e de pessoa é contaminação. Então, é importante perceber que quando Jesus faz isso, nós não podemos interpretar as ações de Jesus ou a explicação de Jesus como se ele estivesse contradizendo essas passagens. Lá em Provérbio diz para não andar com ladrão. Não tem problema eu andar com ladrão, não, porque Jesus está andando com o ladrão. Essas são interpretações equivocadas e é um princípio importante para as nossas vidas. E muitos de nós caímos em pecado porque nós não respeitamos esses princípios. Nós nos envolvemos de maneira próxima com, às vezes, escarnecedores. Salmo fala sobre escarnecedor. O que é um escarnecedor? Um escarnecedor não é simplesmente um pecador. Um escarnecedor é alguém que escarnece ou se zomba daqueles princípios da verdade, zomba de Deus. Não é alguém que tem compostura. E nós, como cristãos, nós devemos entender que dependendo do ambiente ou das pessoas com que a gente convive, a gente vai automaticamente ser levado a determinado tipo de pecados. Não tem como você estar, por exemplo, em determinados tipos de festa, em determinados horários, cercado de bêbado, e achar que determinadas coisas você não vai ser levado para a lama. Você vai? Então, esse é o princípio que nós encontramos nos Salmos, Provérbios, é prestar atenção com quem você anda. Alguém pode perguntar, então não posso conviver com nenhum ímpio, nenhuma pessoa que não seja cristão. O ponto não é esse. O ponto é que tipo de ímpio e que tipo de ambiente e que tipo de assunto vai acontecer ali. Então, por exemplo, 1 Coríntios 5, Paulo fala que não é para deixar de conviver com todo qualquer ímpio. Aí qual é a linha divisória? Aquela de 2 Coríntios que Paulo chama de jugo desigual. O que é jugo desigual? É quando aquele convívio te corrompe ou te coloca numa situação arriscada. Quando o convívio te corrompe ou coloca numa situação arriscada. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, Paulo fala assim, se um ímpio, um incrédulo, alguém que não crê no evangelho, se ele te convidar para uma festa na casa dele, um banquete na casa dele, Paulo fala que você pode ir. Desde que, aí Paulo fala assim, você pode ir na festa dele, você pode comer tudo que ele colocar na tua mesa. Então você está lá na casa do descrente, você está comendo, você está confraternizando. Aí Paulo fala assim, mas se ele fala, isso daqui é sacrificado ao ídolo, aí você tem que se apartar. Porque ali você já vai estar se corrompendo com a idolatria. Ou seja, Paulo está dizendo, você convive e você vive, você tem até amizade ali. Ele te chamou para comer com ele, quer dizer que você tem amizade com ele. Só que você não vai virar idólatra com ele. Então, o convívio do cristão com as pessoas que não são cristãs é até
não nos corromper ou nos colocar em situações que para nós é pecado. Isso é muito claro em toda a Bíblia. Então, e eu te dou um aviso aqui para vocês muito importantes. Isso aqui é um problema que normalmente os jovens têm mais, mas os mais velhos também. Tem gente que se coloca em situação arriscada e acha que não é. É tipo assim, eu vou ficar aqui brincando em volta do precipício. Mas eu não vou cair, não. Olha, mas tá cheio de lama em volta. Olha, quem faz isso é criança, tá? Quem faz isso é criança. Você sabe que criança brinca com perigo. Desde a recém-nascida lá. Então, às vezes, o cara fala assim: eu tô em tal lugar, em tal festa, às 2 da madrugada, só tocando música mundana. Mas não se preocupa não que eu sei o que eu tô fazendo, eu sou puro. Eu sei discernir o lugar. Não, o livro de Provérbios, a Bíblia, ele descreve esse tipo de ambiente e diz para não estar lá porque é perigoso. Uma hora você vai ver alguma coisa, alguém vai te oferecer alguma coisa, uma situação você vai cair. E mais, aqueles tipos de pessoa lá já embriagado, já com a cabeça doidão, daqui a pouco estão falando coisa de você, estão comentando um monte de coisa, ninguém está mais são, não. Então, é importante, quando a gente vai ler esse tipo de texto aqui, de Jesus andando em determinados tipos de ambientes, em termos de pessoa, tome cuidado para não interpretar as coisas erradas. O livro de Provérbios deixa claro que você tem que ensinar o seu filho a ter boas companhias, a não andar com ladrão, a não andar com drogado, a não andar com maconheiro, a não andar com gente violento, a não andar com bêbado, a ter boas companhias. E você tem que dar o exemplo com boas companhias. E aí, quando a gente leva em consideração todas essas passagens bíblicas, que a gente canta aqui várias vezes, né? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Então a Bíblia já está dizendo, ó, isso aí é perigo. Esse tipo de ambiente é perigo. Já repararam que tem gente que não consegue fazer um programa, uma atividade saudável? Tudo tem que envolver algo, tudo tem que envolver bebedeira, não consegue ir no shopping de forma saudável, não consegue passear de forma saudável. Tem gente que só vai te chamar para coisa ruim. Não consegue fazer um passeio saudável. Tudo que for saudável, a pessoa parece que tem ojeriza. Só vai te chamar para um ambiente estranho com gente estranha. Se afaste de gente assim. Se afaste. Amigo saudável faz coisas saudáveis. Tem tanta coisa saudável para fazer. Em horários normais. Tem gente que é só depois das 2 da manhã e todo mundo muito doido. Estou falando sério. Então se afaste. E como que a gente entende isso daqui então? Como é que a gente entende essa situação aqui? Por que que Jesus então, se não é para andar com bandido, por que que Jesus se convidou para pousar na casa de Zaqueu? E a resposta é muito simples e muito fácil. Para pregar para ele. Então, isso é um ponto muito importante. Então, não foi para ficar lá, jogando conversa fora, batendo papo. E aí, Zaqueu, como é que está esse dinheiro aí? Primeiro que o dinheiro dele é roubado. No começo de conversa, era dinheiro roubado. Não era para ficar lá jogando conversa fora. Você pode tem algum problema de ficar sentado com alguém jogando conversa fora? Não tem problema nenhum, desde que sejam pessoas decentes e que não vai te corromper. Desde que seja um ambiente saudável. Jesus não foi lá para isso. Jesus foi lá para um motivo específico, que era
pregar. Está vendo o que ele diz no verso 2? Jesus aí, ele está explicando o que ele vai fazer lá. Em outras palavras, Jesus está explicando por que ele não estava transgredindo todas as passagens bíblicas. Jesus não estava lá, e aí, Zaqueu, vamos sentar aqui e vamos ficar até 3 da manhã, até a gente encher a cara. Não tem nada a ver. Então Jesus não está quebrando essas passagens. Jesus não está transgredindo nada disso. Ele vai explicar no verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se vocês têm determinado tipo de ambiente que o cristão nunca vai pisar lá, tem determinado tipo de casa, de pessoa que o cristão nunca vai pisar lá, exceto se me convidar. Eu estou te convidando para você nos dar o estudo bíblico. Aí eu vou. Eu estou te convidando porque eu quero saber desse Jesus que você tanto segue. Aí eu vou. Aí a conversa vai ser nesses termos. É isso o princípio aqui. E outra coisa que eu quero dizer aqui, ó, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Isso aqui é um ponto importante também. Hoje nós vivemos na era do chamado igualitarismo. Já ouviu essa palavra? Igualitarismo? Quer dizer que tudo tem que ser igual. Então você não pode ter diferença entre homem e mulher. Você não pode ter diferença entre criança e adulto. Tem que tratar a criança como se ele mandasse nos pais. Todo mundo acha que tem direito a tudo. E uma das implicações da filosofia do igualitarismo na igreja é que cada vez menos não existe diferença entre o pastor e os membros comuns. Por exemplo, ver esse igualitarismo na igreja moderna, qualquer um, por exemplo, qualquer um é chamado para pregar. Já viu? Tem igreja que dá oportunidade para todo mundo. Se levar o cachorro, dá oportunidade para o cachorro. Diz assim, ó, todo mundo tem que pregar de igual forma. Não, não é assim. Porque tudo que a gente vai fazer tem que ter preparo. Tudo que a gente vai fazer tem que saber quem, por quê, aonde e se já chegou naquele patamar. Se já chegou naquele patamar. Então, a todo mundo aqui tem que pregar. Então bota o Guguzinho para pregar. Tem igreja que está botando criança, sabia? Tem criança sendo botando para pregar. Na Bíblia existem critérios de quem vai pregar. Existem critérios de quem vai ajudar os pobres. Vocês lembram de quando os apóstolos eles estavam lá com problema para ajudar os pobres? Eles foram ver quem era preparado para essa função. Os diáconos escolheram como diácono. Quem é preparado para essa função? Porque se você botar qualquer um para fazer qualquer coisa, vira uma confusão. Vou botar qualquer um para ajudar o pobre. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se botar você sem estar preparado, no segundo dia você está querendo bater na pessoa. Sabe por quê? Porque quando você vai ajudar as pessoas têm problemas. Sabia que quando você vai ajudar uma pessoa pobre, ela tem problemas? E se você não tiver a fim de ajudar as pessoas, daqui a pouco você está arrumando confusão. Mas discutindo sem motivo. Na Bíblia as coisas têm que ser preparadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele vai até a casa de Zaqueu, mas Jesus, ele se preparou para essa missão que ele está cumprindo. No verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando que Jesus começou essa missão dele? Para pensar. Foi com 30 anos, depois de ser revestido do Espírito Santo em seu batismo. E depois de ser preparado no deserto. Você sabia que antes dos 30 anos Jesus nunca pregou publicamente? Ele falava de Deus para as pessoas, mas ele não chegava na frente para pregar. Ele não fazia essas coisas antes dos 30 anos, antes do momento certo. Ou seja,
Você não pode pegar essas passagens e falar, beleza, agora eu vou lá e eu vou em algum lugar muito estranho para poder pregar lá. Tem que ver se você está pronto para isso. Então, esse ponto aqui, o Filho do Homem veio buscar a salvar, Jesus esperou o momento certo. Ele foi treinado, inclusive, ele foi preparado no deserto. Por Deus, jejuando e orando. Tem coisas, inclusive, que antes de fazer tem que orar e tem que jejuar. Antes de fazer aquilo, antes de assumir aquela missão. Eu falo isso porque tem muitas coisas que as pessoas querem fazer sem ter o devido preparo, envia missionário para tal lugar, às vezes gente despreparada, e acaba piorando a situação. Bom, eu espero então que eu tenha aqui explicado os principais pontos do texto, de forma que a gente consiga compreender o que está acontecendo aqui em relação a Zaqueu, e isso vai me levar ao meu ponto principal. A gente viu que Jesus, ao visitar Zaqueu, ele não relativizou o pecado. Jesus não está indo visitar, conviver com alguém do nada para se corromper. Jesus foi com uma missão, que era salvar Zaqueu. E aí eu quero que a gente tenha algo muito claro. O que significa que Zaqueu foi salvo? O que significa que Zaqueu foi salvo? Preste bastante atenção. Verso 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, o que Zaqueu está dizendo aqui, no verso 8? Ele está dizendo que as pessoas contra quem ele pecou, ele vai procurar para se reconciliar. As pessoas contra quem ele pecou, ele vai procurar para se reconciliar. E esse é o ponto do pedir perdão. Ele diz, se em alguma coisa tenho defraudado alguém. O que ele está dizendo aí? Como a gente falou aqui, ele é cobrador de imposto. Então, se em alguém eu roubei, defraudar, e é isso. Se eu cheguei lá, a pessoa devia tanto, só que aí ele tomou mais para botar no próprio bolso. Se eu usei do meu trabalho de forma ilícita, eu vou restituir quadruplicado. Então você vê aí que o arrependimento de Zaqueu, sendo mais específico, a salvação de Zaqueu, olha só o verso 9, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Quando que Jesus constata isso? Por que Jesus constata isso? Que realmente isso foi salvo. Quando Zaqueu se posiciona para dizer que ele vai resolver os pecados que ele cometeu. Então vocês têm que entender que quando a gente peca, a gente não peca só contra Deus. Por isso que a lei de Deus tem duas tábuas. A gente peca contra Deus e peca contra os homens. E um dos sinais que você se arrependeu de verdade, que a salvação chegou na sua casa, é que você está disposto não só a resolver com Deus, mas a resolver com Deus e com seu próximo. Então, se você extorquiu alguém, você fala assim, ó, eu estou arrependido e Deus me perdoou. Muito bem. Você já procurou aquela pessoa para resolver com ela? Ah, não. Eu estou usando o dinheiro que eu roubei para comprar minha casa. Para terminar de fazer minha casa. Então a salvação não chegou na tua casa. Porque quem se arrepende de verdade, veja, quer se consertar com Deus e quer se consertar com o seu próximo. Havia na cidade de Nova York, é uma história bastante famosa
relacionada a um pregador de Nova York chamado David Wilkerson. Não sei se já ouviram falar. David Wilkerson. Mas David Wilkerson, ele fazia isso daqui que Jesus fazia. Ele evangelizava muitas gangues em Nova York, quadrilhas. Ele ia até lá, e aí até uma boa aplicação do que a gente falou aqui, né? Você me perguntar, eu posso andar no meio das gangues? Não. Agora, se você for um pastor e tem um chamado para evangelizar, aí você pode ir lá para pregar para eles. É outra história, a mesma coisa daqui. Mas esse David Wilkerson, ele evangelizava muitas gangues. Eu já falei essa história aqui na igreja. E teve um líder de uma grande gangue dos Estados Unidos, uma gangue de latinos, que ele se converteu e ele foi até a polícia se entregar. Ele se converteu, e ele foi até a polícia e ele falou, ó, eu vim aqui para dizer quais são os meus crimes e por que você tem que me prender. E quando ele foi se aproximando da delegacia, lá em Manhattan, os policiais viram que era ele, que ele era bastante procurado, e já foram se preparando, armando. O que esse cara veio fazer aqui? E eles inicialmente não acreditaram, porque o cara chegou entregando todos os crimes, ó, matei isso, me vinguei do tal, o nosso fazia tráfico assim, se entregou e foi para a cadeia. E foi preso com as evidências que ele mesmo deu. Sabe por quê? Porque ele foi salvo. Hoje em dia ele é solto e ele vive em Nova York, ele é um pregador. O evangelho hoje não é mais preso. Mas eu quero que vocês percebam isso, que o arrependimento verdadeiro, ele traz postura. E é por isso que existem pessoas que eu sei que não se arrependeram. Você sabia que tem uma coisa que hoje em dia as pessoas não gostam de falar disso daqui, não gostam de falar que o arrependimento tem frutos. Porque aí você vai ter que exigir postura. Mas tem pessoas que eu sei que não são convertidas. Ah, como é que você sabe? Porque eu vejo os frutos dela. Tem pessoas que, se tivesse se convertido, já teria te procurado para pedir perdão. E se não procurou, é porque não se arrependeu. Sabia? Tem gente que fez tanto mal para você que não é possível que, se tivesse se salvado de verdade, teria procurado você. Teria falado, vou procurar aquela pessoa para pedir perdão. Se não procurou, porque é ímpio. Continua sendo ímpio. Pode se converter depois. Mas até agora, eu sei que não se converteu. Tem coisas... Aqui é um detalhe importante, então. O ponto desse texto, então, é que, dependendo do pecado que nós cometemos, tem pecados que existem reparação. Então, esse é o grande ponto aqui. É importante a gente entender que nem todo pecado tem o mesmo peso. Então, vou ilustrar isso de forma bem simples de entender. Será que eu tenho que procurar aquele meu coleguinha da 4ª série para pedir perdão a ele por ter colado? Crianças, não colhem. Ouviu, Nicolas? Não pode colar. Mas o ponto não é que tudo que você jamais fez na vida, você tem que procurar todo mundo que você já conviveu. Esse não é o ponto. O ponto é que alguns tipos de pecado exigem que você faça reparação. Alguns tipos. Então, colar na prova é pecado. Ouviu? Colar na prova é pecado. Mas não é um pecado que exige uma reparação com o seu coleguinha. Você vai pedir perdão a Deus. Mas existem pecados que eles causam tamanho prejuízo no próximo. Este é o ponto. Que ele causa um prejuízo no próximo e não tem como eu continuar fazendo de conta que eu não tenho que procurar essa pessoa e me acertar com ela. Esse aqui é o ponto central. Então, se ele tinha roubado alguém, o roubo é algo que eu estou tomando algo da pessoa.
é algo que vai causar prejuízo na pessoa. Ou se eu difamei alguém, pensa na difamação. Eu difamei alguém, eu destruí com a reputação daquela pessoa, e agora eu só vou no meu quarto, no secreto, e dizer, ó, estou arrependido, Deus. Mas a fama da pessoa continua queimada na praça. Você não vai esclarecer que era mentira? Se não esclarecer, é porque não se arrependeu. Então, existem pecados que causam prejuízo no próximo, e por ter causado prejuízo no próximo, exigem uma reparação. Então, o meu próximo ficou muito entristecido, ele foi muito ferido, ele perdeu dinheiro, ou isso é algo que traumatizou ele, ou isso é algo que afeta, abala o psicológico dele. É importante entender que a Bíblia diz que os pecados causam prejuízo nas pessoas. Você tem o dever de procurar essa pessoa e, na medida do possível, reparar o seu erro. Na medida do possível, porque tem coisa que é tão grave que nem tem como reparar mais. Mas dentro do que for possível. E como é que você vai fazer isso? Vai procurar a pessoa que você feriu, ou magoou, ou deixou triste, ou alguma coisa que justifique você procurar ela. Tem coisa que você não vai procurar porque não causou nenhum tipo de prejuízo. Então, de repente, você fez algo que não deveria fazer, mas não causou um prejuízo naquela pessoa. Existem pecados assim, né? Estou falando de pecados que causam prejuízo. Então, você vai procurar a pessoa, você vai confessar. E aí a palavra bíblica, confessar. O que é confessar? Quer dizer que você vai reconhecer o que você fez. Você vai reconhecer o que você fez e você vai dizer, me perdoa, e você vai reparar o que precisa ser reparado, dependendo da situação. Então, se você era um assaltante de banco, você vai se entregar para a polícia. Eu estou falando sério. Você acha que eu acredito nesse pessoal que fica se dizendo que se converteu ou não se entrega? Tinha um cara no Brasil, vou falar um nome aqui, talvez até engraçado, um tal de Tio Chico, que ficava circulando o testemunho dele. Se aquele testemunho era verdade, por que esse homem não se entregou para a polícia? Porque o homem dizia que fez tanta coisa, que matou não sei quem, que fez não sei quem, então tem que se entregar para a polícia. Se esse tipo de crime, de matar, mas aí é difícil. Agora vocês estão começando a entender o que é tomar a sua cruz? O que é tomar a sua cruz? É dependendo então todo mundo tem que ser... Ué, depende da gravidade. Se matou alguém, sim. Porque é muito grave. Aí, em vez de se entregar para a polícia, ficava distribuindo vídeo de testemunho nas igrejas. Quem não sabe quem é, de graças a Deus. Mas é o seguinte, tudo depende do que foi cometido. Como é que é a reparação? Depende do que foi cometido. Então, se é um roubo, ou se causou um prejuízo financeiro com alguém, a pessoa teve que lidar com a justiça. Então, você tem que reparar o prejuízo que você causou. Ou fiz isso daqui, a pessoa teve que gastar tantos mil com o advogado. Então, paga aquele advogado que você fez a pessoa pagar. Se foi algo de ordem moral, você difamou a pessoa. Como é que se repara isso? Você vai procurar as pessoas para quem você mentiu e vai dizer, ó, menti para você, eu disse que essa pessoa era isso e não é. Então, cada tipo de pecado, ele é reparado dentro da esfera do prejuízo que ele causou. É isso que é o princípio aqui. Que tipo de prejuízo causou? Eu vou me esforçar
para reverter isso. Então, no caso de Zaqueu, qual era o prejuízo que ele causou? Roubo. Foi devolver o que eu roubei. Esse negócio de ladrão. Ah, me arrependi. Tá, cadê meu carro? Tá, vendeu o carro. Muito fácil, né? Cadê a cruz? Cadê o tomar a cruz? É só falar e está tudo resolvido. E a última coisa que eu quero falar aqui é que o padrão para Zaqueu pedir perdão é a lei de Deus. Então veja que quando Zaqueu procurasse as pessoas que ele roubou para devolver 4 vezes mais o quadrúpede, o padrão dele não é algo que o homem inventou. É porque a lei de Deus condena o roubo. A lei de Deus condena o roubo. Então, tudo que a gente for pedir perdão para alguém, tem que ter algo que a gente transgrediu a lei de Deus. Então, você desrespeitou os seus pais. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Então, você vai pedir perdão para os seus pais, não porque você achou que é assim, mas porque tem um mandamento de Deus. E deixa eu lembrar para vocês que a forma de pedir perdão ao nosso próximo é parecido com a forma que nós pedimos perdão a Deus. Então, quando você pede perdão a Deus, você não fica dando desculpas. Eu já falei aqui sobre a diferença entre dar desculpas e pedir perdão. Não tem nada de errado em dar desculpas quando você realmente tem desculpas. Deixa eu falar mais uma vez sobre isso, tá? Então, vamos supor que a gente fez um combinado e você ia me pagar no dia 6. E aí eu fiz todo um plano ali pro dia 6. Só que aí o seu chefe atrasou o seu salário. Então o dinheiro que você esperava receber, você não recebeu naquele dia. E por isso você não consegue devolver o dinheiro que você pegou emprestado. Aí você vai me explicar. Você vai me explicar, olha, aconteceu isso daqui. Aconteceu isso daqui. Por isso que eu peguei emprestado. E eu não vou te pagar hoje, eu vou te pagar tal dia. Pronto, você não é caloteiro. Porque você tem um motivo, você tem uma razão. É diferente de você combinar e sumir, né? Aí é caloteiro, aí é roubo. Você está fugindo de cumprir com as suas responsabilidades. Então, vamos entender a diferença? Tem situações que você vai ter explicações por que foi daquela forma. Ó, foi isso porque teve um contratempo, porque aquilo outro. Quando é de verdade. Então, nesse caso, não é o pedido de perdão bíblico é quando você de fato tem culpa. É quando você de fato tem culpa, você não tem que dar explicação mentirosa. É esse que é o ponto. A explicação é quando tem explicação. Não é quando a gente quer que tenha para não assumir a culpa. Estão me entendendo a diferença? Então, você roubou alguém. Aí você pensa, será que ladrão fica dando desculpa? Claro que fica. Eles vão dizer que eles sofreram muito na vida. Hoje em dia no Brasil tem até gente tem político dando desculpa para roubo de celular. Porque aquele cara ali não tinha condições de comprar um celular e então ele viu que você tinha um celular. Tem gente dando desculpa até para isso. Meu irmão, não existe desculpa para pecar. Se existiu pecado de verdade, não é desculpa, é pedido de perdão. Eu pequei, ou seja, eu pequei, você vai confessar. E a outra orientação que eu dou é,
Quando você for confessar a alguém que você feriu, especialmente quando você fez algo grave, normalmente essa pessoa vai ficar chateada. E ela vai falar com você, às vezes, de forma ríspida. Se você está arrependido de verdade, você tem que aceitar isso. Não fica na defensiva. Tá falando assim comigo por quê? Porque ela tá chateada contigo. Quem pede perdão tem que estar... Estou falando de perdão. Não estou falando de desculpas. Perdão. Tem que estar disposto a ser tratado de forma ríspida. Se tentar se arrepender, é porque ainda tem orgulho. Se tentar se defender, é porque ainda tem orgulho. Então você... Isso aqui é uma orientação muito séria. Tem muitas situações que não se resolvem porque as pessoas não entendem isso daqui. O marido é descoberto assistindo sites impróprios. Aí ele vai pedir perdão para a esposa. E ele não quer que a esposa trate ele de forma ríspida. O que ele fala só? Tudo bem, meu marido. É normal que ela fique chateada, que fique a cara fechada. Se o homem está arrependido de verdade, ele vai baixar a cabeça e vai falar, me perdoa. Eu vou me esforçar para reparar o meu erro. Ele vai passar alguns dias, vai comprar um presente, vai se esforçar para mostrar que ele mudou. E vai aceitar o tempo dela, o mesmo inverso. Tem mulheres que falam como seus maridos, parece que elas querem ser Eva no jardim, dando todas as ordens na casa. Cala a boca, faça isso. E o cara... Já viram aquele provérbio de Salomão, que mulher assim é como uma goteira. E você vai enlouquecendo. Aí tem dia que ela se arrepende e pede perdão. Deve ter perdão. Mas a pessoa que está ferida, ela precisa de alguns momentos para externalizar o que ela está sentindo. Para mostrar que ficou chateado. Que aquilo feriu ela. E quem está pedindo perdão de verdade, aceita ouvir isso. Aceita ouvir que o outro está chateado. Não estou falando de pessoas que as pessoas têm que ficar se ofendendo, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando a gente quer realmente se reconciliar com alguém que a gente feriu, a gente vai entender que a pessoa vai ter um momento de chateação, de repente vai chorar, de repente vai ficar assim. Mas você que não quer se reconciliar, você vai levando na conversa. Já que você reconheceu o que você fez de errado, você não precisa naquele momento se tornar uma pessoa cheia de respostas. Você não está reconhecendo o seu erro. Então por que imediatamente tem tantas respostas assim? É assim a reconciliação no mundo real. A gente não pode ser pessoas que no momento você está reconhecendo e 2 segundos depois você tem cheio de respostas. Agora é o momento de se calar. Eu confesso que eu fiz. Aí a pessoa deu uma resposta ríspida. Fique calado. Esse não é o seu momento de pedir perdão? Se não é o momento de você reconhecer, mesmo que o que ela diga não deveria ter dito, ali é o momento de você relevar. Por quê? Porque é o momento de você confessar. Senão você vai querer inverter. Aí não é mais você reconhecendo. Já pensou se esse Zaqueu... Vamos usar o exemplo aqui para finalizar de Zaqueu. Zaqueu chegou lá e tem esse pobre aqui que ele roubou. Eu acho que as pessoas às vezes lêem as coisas na Bíblia e não usam a imaginação. Como é que é o mundo real? Tem esse pobre aqui que ele roubou. Aí ele chega lá.
Você acha que não ia ter nenhumzinho que ia querer dar uma resposta para ele e chamar ele de ladrão? Eu acho que alguns iam até querer cuspir na cara dele. Quando ele chegasse lá para se reconciliar, ele tinha que ficar dando respostinha para essas coisas? Não. Chega, eu sou ladrão. Se a pessoa não aceitasse aquele pedido de perdão, aí já é outra coisa. Ele tinha que cumprir a parte dele. Ó, fui ladrão. Eu vim trazer o dinheiro para você que eu te roubei. Ah, seu ladrão, seu vagabundo. Já que eu ia baixar a cabeça. Me perdoa. Não é para ficar discutindo. Você vai pedir perdão para alguém, vai com a intenção de se reconciliar. Vai manso. Se tiver que ser, vai jejuando. Vai orando. Que Deus vai encaminhar tudo certo. Se tiver alguma coisa que você não concordou, ou que realmente você está certo, deixa para outro momento. Cada coisa em seu lugar, porque aí você não consegue pedir perdão. É uma grande tentação, eu digo mais, uma grande tentação demoníaca. Quando você vai tentar se reconciliar com alguém, um monte de coisa paralela vai surgindo. Foque-se em Deus, no Espírito Santo. Faça o que você tem que fazer. Peça perdão para o seu marido. Peça perdão para sua esposa. Peça perdão para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo. Desde que você realmente tenha pecado. Agora, se não foi um pecado que você cometeu, você não tem nada do que pedir perdão. Ou às vezes o que você precisa é dar uma explicação. Isso também acontece. Às vezes tem algo que você não está percebendo, a explicação que você pode dar, às vezes você se entende dessa forma. Pecado é quando envolve... perdão é quando envolve pecado. Certo? Vamos orar. Altíssimo Deus, nos dê um coração como o de Jesus, que buscava se reconciliar com pecadores. Ele que veio ao mundo para trazer pecadores ao Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos perdoadores como Jesus foi. Nos ajude, Senhor, a sermos graciosos como Jesus foi. E a buscar a reconciliação sempre com aqueles que nós ferimos e com aqueles que nos feriram. Te peço, Senhor, pelas famílias, pelos casais, pais e filhos, mães e filhas, todo Senhor que precisa de reconciliação. Esteja abençoando. Por Cristo eu oro. Amém.